Olha, o assunto é seríssimo, porque no final de janeiro, agora, ficamos sabendo de mais um caso de morte por complicações em cirurgia plástica. A gente vai conversar com a doutora Suzy Vieira, que é cirurgiã plástica. Vamos conversar com a empresária Carolina, que sofreu ao fazer uma lipoaspiração. Elas estão aqui para conversar sobre os riscos e os cuidados de uma cirurgia plástica. Mas antes, vamos acompanhar essa matéria. Na mitologia grega, Afrodite é a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Para a humanidade, ela é a representação do ideal de beleza física. Desde a antiguidade, o desejo de ter um corpo perfeito sempre esteve presente em documentos históricos, sobre fórmulas e poções mágicas, atividades esportivas, mapas da fonte da juventude e na própria ciência. Em 2017, a Academia Americana de Cirurgiões Plásticos revelou que a motivação de 55% das pessoas que fizeram rinoplastia, a plástica de nariz, foi o desejo de saírem melhor em selfies. Em 2019, um estudo de uma universidade em Londres indicou que as redes sociais elevam a ocorrência de depressão em meninas adolescentes. A pesquisa identificou que as garotas de 14 anos representam os usuários mais frequentes das plataformas. Esse comportamento é explicado pela psicóloga Pamela Magalhães. Então, nós teremos que desenvolver o nosso amor próprio, a nossa capacidade de nos percebermos e gostarmos daquilo que somos. Não é uma tarefa fácil, se considerarmos que nós estamos vivendo numa sociedade hoje inundada pelas redes sociais, em que os aplicativos estão o tempo inteiro nos estimulando como é legal, como é aceitável e como é incrível ter corpos esculturais, fotos editadas, filtros que fazem as pessoas serem cada vez mais belas, favorecendo um padrão inalcançável, né? Em outubro de 2019, o Instagram decidiu remover os efeitos de cirurgia plástica do aplicativo e não lançou novos filtros semelhantes. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Brasil é o país que mais faz esse tipo de procedimento no mundo. Em primeiro lugar estão os implantes de mama e a lipoaspiração. E essas práticas nem sempre são bem-sucedidas. No dia 9 de janeiro, a influenciadora digital Liliane Amorim foi submetida a uma intervenção cirúrgica na barriga, em um hospital de Crato, no Ceará. O procedimento foi realizado por um médico que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Segundo investigações, no dia seguinte da cirurgia, ela não se sentia bem. Mesmo assim, recebeu alta. A família ligou para o médico e foi orientada pelo anestesista, que recomendou que a paciente colaborasse com a recuperação. Cara, foi uma lipo grande, expliquei para ela no pós-operatório, saiu 4,2 litros. Expliquei que ela tinha que fazer esforço, porque ela ia ficar tonta, podia desmaiar. Só que ela tinha que colaborar, porque se ela não ajudasse, ia ser pior. Não ajuda, né? Tipo, como ela não anda, não quer andar, não quer fazer nada. Como é que uma pessoa dessa vai fazer? Lógico que vai fazer estase, ela não faz nada. Difícil, assim. Ela não ajudar, não tem como a gente ajudar. Se ela não se ajudar, não tem nada que a gente possa fazer. Infelizmente. 5 dias após a cirurgia, a família levou Liliane para o pronto-socorro de um outro hospital. Ela estava com uma grave infecção no abdômen e seu intestino tinha sido perfurado. Ela passou por 2 cirurgias, mas infelizmente não resistiu. Em 24 de janeiro, Liliane Amorim faleceu. Ela morava em Juazeiro do Norte, no Ceará, e tinha 26 anos. Casos semelhantes ao de Liliane se multiplicam pela alta procura por cirurgias plásticas. E nem sempre o pós-operatório e os resultados finais são os esperados. Vaidade ou necessidade? Quando recorrer a um procedimento cirúrgico estético? Como se proteger dos riscos de uma cirurgia plástica?
Existe o corpo perfeito? Agora vamos esclarecer dúvidas sobre o assunto aqui no Mulheres. Eu sou mole para essas coisas, só de ver já me deu, sabe, de ver o movimento, de fazer a lipoaspiração, de ver as cicatrizes. A gente vai conversar com a Carol, que é empresária. Seu sobrenome, como que fala? É Neugbauer. Neugbauer. É ela, Carol, que foi submetida, que foi submetida a uma cirurgia plástica. Ela é empresária. Vamos conversar com a doutora Suzy Vieira, que é aqui nossa conhecida. Muito obrigada por ter vindo. Fiquei muito feliz de vocês duas terem topado, você pela sua história e a doutora Suzy, que é alvo da nossa admiração. Muito obrigada. E daqui a pouco a gente vai conversar também com a Tati Minerato. Ô, Carol, você fez o quê? Eu fiz uma lipo, eu fiz a HD, que é a nova moda, né? Aonde você fez? Na barriga? Eu fiz aqui, na barriga e nas costas. Tá. E eu botei silicone também. Tá. E deu tudo certo? Não. O que aconteceu? Eu perdi muito sangue na cirurgia. A doutora sabe explicar melhor do que eu sobre essa parte. E acabou que eu fiquei anêmica, eu voltei para casa depois da cirurgia, comecei a desmaiar, não parava de desmaiar. E eu ligava pro médico, ele falava, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí eu peguei e comecei a achar que não tava certo, até o dia que eu convulsionei em casa, no 5º dia. Você mora sozinha? Moro. Graças a Deus eu tava com um amigo em casa e uma enfermeira. E aí os dois viram eu convulsionar. Isso com pontos, toda roxa. Já era o 5º dia, eu não parava de desmaiar. Aí eu liguei para um outro médico, um médico que cuida das pessoas da minha família. Ele falou assim, meu, tu tá muito mal. Chama a ambulância agora e vai pro hospital. Fui pro hospital, cheguei lá no primeiro exame de sangue que fizeram, viram que eu tava com anemia. Minha hemoglobina tava em 6, isso é muito baixo. O normal é quanto? É no mínimo 12 para mulher, né? Você tava, isso mesmo, é o mínimo, você tava com 6. Eu tava com a metade do saudável. Tá. Então eu precisei tomar 2 transfusões de sangue. E aí depois que eu tomei as transfusões de sangue que isso eu comecei é você? a ficar bem. Só era minhas costas. Carol! Ficou bem feio. Mas eu acho que essa parte ali é o normal. E essa foto aqui foi do dia que eu fui internada, foi logo depois de eu convulsionar e eu cheguei no hospital. E aí depois, a partir do 2º dia, eu consegui começar a ficar sentada, sem desmaiar. No 3º dia eu já estava conseguindo comer tranquila, porque eu não conseguia mexer meu braço direito. Acho que isso foi mais do silicone do que da lipo. Só a partir do 5º dia que eu comecei a conseguir tomar banho. No hospital? No hospital. Só nos últimos dias que eu comecei a ficar bem. E aí, no 8º dia, eu já conseguia caminhar um pouquinho. Eu ainda andava meio corcunda, mas consegui voltar para casa no 8º dia. Isso faz quanto tempo? Faz vai fazer 4 meses. Eu fiz em outubro do ano passado. Muito recente. Foi a primeira vez que você fez uma intervenção cirúrgica? Foi a primeira vez. Em algum momento nesse processo todo você se arrependeu? Olha, nos primeiros dias que eu fiquei em casa, eu tive umas conversas com Deus. E eu falei assim, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda porque eu não aguento mais. Porque é uma exaustão que tu sente depois de desmaiar, porque eu desmaiava de 2 a 3 vezes por dia. Então, tu fica muito cansado, tem uma hora que tu não aguenta mais, tu só consegue mexer a cabeça, né? E eu conseguia mexer do cotovelo para baixo. Então, eu ficava muito cansada. E isso me consumia muito. Então, essa parte fez eu me arrepender. Mas depois, hoje eu tô super feliz com o meu corpo, minha autoestima é outra, tô muito mais feliz agora. Faria de novo? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que eu prefiro fazer dieta, fazer academia, que eu adoro. Pelo susto? Pelo susto. Não vale a pena passar por isso de novo. Doutora, pelo susto e pelo risco real? Pelo risco real. Que ela correu risco de vida, risco de perder a vida. A gente sabe que toda cirurgia carrega uma perda de sangue, que foi o que aconteceu com ela, mas foi exagerada. Infelizmente, não é 100% previsível quanto se vai perder, mas o corpo dá sinais. A gente sabe que mais ou menos do que sai de gordura, 30% é sangue também. Tá. Então, existe uma regrinha que você pode tirar, a depender da técnica, até 7% do peso de um indivíduo saudável, desde que seja a única cirurgia. Tá. Mas algumas pacientes no pós-operatório realmente ficam mais debilitadas, outras reagem melhor.
praticamente todas, têm um certo grau de anemia que é esperado. Por isso que a gente só opera a pessoa que esteja perfeita, sabendo que alguma perda ela vai ter. Então, primeiro cuidado, só pode se submeter a uma cirurgia quem está 100% saudável. 100% saudável, até porque é uma cirurgia eletiva, pode esperar o melhor momento. Agora, ela teve sinais de que o organismo não estava reagindo bem. Os desmaios. Os desmaios são porque ela ficou com tão pouco sangue que não chegava circulação suficiente no cérebro. E o organismo da gente se defende, desmaia para que melhore aquela circulação temporariamente. Bom, mas chegou a um ponto que ela começou a convulsionar porque não chegava oxigênio de forma adequada. Nesse momento ela correu o risco de perder a vida? Tudo isso leva a perda a risco, porque ela pode ter arritmias, ela pode convulsionar, como ela teve, mas é uma paciente jovem, saudável, felizmente saiu bem. Né? Mas... Graças a Deus. Não, graças a Deus. Agora, a gente não quer que ninguém pare de fazer cirurgia estética, até porque é uma decisão pessoal e a gente tem que respeitar. Sem dúvida. Mas não dá para achar que eu vou ali tingir o cabelo. Não. E só para deixar claro, com todo esse meu discurso, não é que isso que aconteceu com ela é esperado. Isso aí foi uma intercorrência. É esperado um pós-operatório, uma debilidade, uma fraqueza, mas não ao ponto que ela chegou. 10 dias no hospital. 10 dias no hospital, desmaiando em casa. Ou seja, o corpo dela alertou que não estava bem. Né? O roxo, que vocês ficaram meio assustadas, eu fico super impressionada. Pode acontecer, em maior ou em menor grau. Então vem daí o preparo também para a gente entender o que vai enfrentar. Vai ficar roxa, vai ficar inchada, vai ficar feia, vai ficar limitada, dependendo da cirurgia, até dependente de alguém para ajudar. Porque para o médico é a rotina. Sim. Né? Então o médico fala, não, é uma coisa simples, você vai... Eu sempre que eu já ouvi isso, né? É uma coisa simples. Eu falei, não é simples. A gente não pode minimizar também. Isso, eu sempre falo, Suzy. É um procedimento cirúrgico, é um procedimento invasivo e, como tudo, tem risco, sim. Agora, cirurgia plástica é custo-benefício. Todo mundo que fizer uma cirurgia plástica tem um risco, sim. Mas se a pessoa está saudável, fez toda uma avaliação pré-operatória, escolheu bem o local, o profissional e está no momento adequado, porque às vezes também as pacientes querem fazer muito mais do que é possível e cabe a nós profissionais não aceitarmos, pôr um freio. Quando eu voltar, a gente vai conversar com a Tati Minerato, que também tomou um solavanco da vida por conta de procedimento cirúrgico e a relação com o profissional. Pois não. Já venho. Então eu deixei 2 perguntas no ar. Como eu posso ter certeza, ou como eu posso começar a escolher, porque certeza a gente não tem de nada, né? Sim. Nenhuma na vida, mas como que eu posso escolher um profissional adequado para realizar a minha cirurgia? Existem fontes muito seguras, o site da Sociedade de Cirurgia Plástica, o site do Conselho Federal de Medicina, o Regional de Medicina, as próprias indicações de colegas. A Carol vai saber indicar o que ela passou, o que não passou. Vai saber dar uma boa recomendação ou não. Outra pessoa vai dizer, eu fui muito bem, gostei de tal hospital. Então, a pessoa tem que se preparar realmente, e no hospital. Existem clínicas de determinado porte onde é permitido a realização de cirurgias plásticas, sim. Agora, precisa-se saber se essas clínicas são devidamente autorizadas, se tem toda a documentação e é permitido. Não é proibido que se faça desde que haja toda a aparelhagem, toda a documentação e liberação. Mas como é que eu sei se a clínica está habilitada ou não? Essas clínicas, elas têm um alvará e elas devem disponibilizar para todos os pacientes. Eu acho que quando envolve a saúde da gente, a gente não tem que ter vergonha, sim, né? A sem gente dúvida. Falar, olha, você me desculpa, mas a clínica está habilitada, eu posso ver, né? Tem algum alvará, eu posso ver as instalações, tem algum alvará? De um modo geral, há critérios muito rígidos para liberar um local para se realizar a cirurgia. Tem que ser, né? Tati Minerato, cadê a Tati? A Tati também... lá. Oi, maravilhosa, você tá bem? Oi, tudo bem? Ô, Tati, eu lembro que a gente falava aqui das suas complicações e tal, e eu me perguntava e perguntava aqui no programa, mas ela já estava linda, ela já estava maravilhosa. O que ela foi mexer? O que te mobilizou a fazer uma cirurgia plástica, sendo que você já era linda, maravilhosa, impecável?
Pois é. Eu já tinha prótese de silicone há 10 anos, né? E aí a minha grande queixa era essa nos seios, eu queria trocar as próteses, por isso que eu procurei para estar realizando essa cirurgia e aproveitei para fazer uma lipo também nas costas. Você queria próteses maiores ou menores? Me perdoe que eu não sei. Eu queria um pouco maior. Maior. E aí as costas também, você achou que não estava legal, aproveita e faz tudo num embalo. Como eu já ia fazer as próteses de silicone e já ia aproveitar, né, para estar fazendo a cirurgia, porque ia estar anestesiada e tudo mais, quis fazer também as costas. Nas costas. Ô, Tati, e faz quanto tempo que você ficou bem? Então, bem, eu tô, assim, que eu melhorei, realmente foi agora no final do ano passado, em dezembro, mas eu realizei a cirurgia em maio e fiquei um bom período me tratando, eu fiquei 35 dias internada, foi momentos de muito sofrimento, foi horrível realmente, assim, tudo que eu passei e foi terrível, de verdade foi terrível. A gente não duvida. Ô, Tati, a Tati de hoje, né, depois de ter passado esse susto, depois de ter perdido oportunidades, depois de ter se recuperado, a Tati de hoje pensa o quê daquela Tati que resolveu mudar a prótese de silicone, que já estava bonita, e aproveitar e fazer a lipo nas costas? Pois é, hoje em dia a gente sofre essa pressão, né, de estar bem. Eu acho que essa exposição toda nas redes sociais, até para quem é uma pessoa normal, sem ser da mídia, né, eu acho que também tem sofrido essa pressão ultimamente, sempre, né, porque tem as pessoas, as pessoas te criticam por nada. Às vezes você posta uma foto lá, vem uma sem noção, um desavisado, querendo te criticar, falar alguma besteira. Mas hoje eu acho assim, que a cirurgia é o último recurso, é o que você tem que buscar em último caso. Antes, se for para emagrecimento, vai buscar um médico, um nutricionista, uma academia, uma clínica de estética. Mas a cirurgia em si, realmente, eu acho que você tem que buscar em último caso. Mas ainda te incomoda quando alguém faz uma crítica com relação ao seu corpo? Disso você não conseguiu se libertar? Olha, eu lido um pouco melhor com isso, mas dizer que é algo que passa batido, que não incomoda, eu acho difícil. Eu acho que todo mundo incomoda um pouquinho. Tá. E você acha que você passou a lidar com isso de um jeito mais leve ou o incômodo ainda é tão intenso quanto antes? Não, bem mais leve, bem mais leve. No caso da cirurgia foi realmente assim, era um incômodo que eu tinha mesmo dos seios, que eu já queria trocar, eu já estava querendo fazer essa cirurgia já há mais ou menos um ano. Por isso que eu decidi por fazer, né? Uhum. E hoje você pensa em fazer uma outra cirurgia, porque você disse que é o último recurso. Ainda assim, é um recurso, né? Você ainda, um dia, quem sabe, talvez você possa fazer uma outra cirurgia? Então, no momento não. Eu passei momentos terríveis nessa minha última cirurgia. Algo que eu não desejo para ninguém. Tem que ser muito bem pesquisado o médico que vai fazer, a clínica, se realmente ele não tem processo, se ele já teve algum problema contra os pacientes. E no momento não, no momento eu não quero mais ficar um bom tempo sem precisar fazer nada. A Carol aqui, Tati, falou que ela teve muito medo, que chegou um determinado momento que ela teve uma conversa muito séria com Deus e tal, que passou pela cabeça dela o medo de perder a vida. Você também passou por esse processo? Sim, eu tive muito medo de morrer, tive risco real de vida, né? Foram 35 dias internada, tive diversas complicações, não só o corte, não só a abertura, né, das próteses aqui de silicone, mas a infecção. Depois tive também essa reação à medicação.
Então eu sofri demais, realmente foi muito sério, foi muito grave o meu problema. Tive risco real de vida, fiquei com muito medo mesmo de morrer, rezava todos os dias, chorava muito. Realmente foi muito terrível. Um pesadelo, né? Ô, Tati, hoje você tá bem? Como é que você tá? Sim, hoje eu tô bem melhor, graças a Deus. Ainda tenho acompanhamento com a médica infectologista, mas fora de risco, né? Então, tô bem melhor. Tá, muito obrigada por ter falado conosco, que eu imagino que cada vez que você fala, você rememora um pouco esse episódio que não foi brincadeira, né? Sim, com certeza. Mas muito obrigada, viu? Não, quem agradece somos nós. Quando você puder, vem aqui. Com certeza. Obrigada. Um beijo gigante para você e para sua família. Todas falam do médico, né? Sim. Sua classe foi citada. Quer falar alguma coisa? Eu vou puxar o lado bom da coisa. Por favor. No Brasil são realizadas milhares de cirurgias plásticas por dia. Não por mês nem por semana, por dia. Quantas complicam? Então, não é que quem vai fazer uma cirurgia plástica está indo para o salão de beleza, como você citou. Mas a gente tem que pensar o lado que, infelizmente, são exemplos muito mal sucedidos. E elas têm muita razão de estar, foram prejudicadas, passaram por riscos, traumatismos. Uma vida perdida é uma vida perdida. É uma coisa muito séria. Mas a cirurgia plástica, ela não pode ser posta como uma coisa ilegal, a pessoa se punir porque vai fazer uma cirurgia plástica. Afinal, por outro lado, tem a criança que sofre bullying pela orelha de abano e não tem jeito. Por mais que a gente tente elevar a autoestima, a orelha de abano é muitas vezes um estigma que ninguém quer ter. É uma cirurgia relativamente simples, e que traz uma autoestima, muda a qualidade de vida. Uma moça que acabou engordando muito, depois perdeu muito peso, ficou com sobras, às vezes essas sobras não são só feias, elas são fisiologicamente muito ruins, porque impedem a higiene. Quem não quer poder usar uma roupa que deseja ou não a que cabe? Então, cirurgia plástica não é para perder peso. Então, às vezes as pessoas deturpam as ideias, né? E o paciente muitas vezes é leigo, hoje são muito influenciados por rede social e fala, minha amiga foi ali no cirurgião. O preço é bom. O preço é bom, ela nem precisou emagrecer. Muitas vezes a paciente chega para mim e fala, olha, a senhora precisa emagrecer, porque a cirurgia plástica vai lhe dar um contorno, vai melhorar, mas para a sua saúde, para o seu resultado, você precisa emagrecer. Mas minha amiga não precisou. Mas minha amiga não precisou fazer exame. Devo desconfiar de um médico que não me põe freio? Sem dúvidas, sem dúvidas. Ele é o profissional. Então, posso te interromper? O meu caso foi o contrário. Porque eu estava fazendo dieta, eu já tinha perdido 5 quilos. E aí eu falei pro médico, olha, eu quero que tu tire bem pouco, porque eu já tô emagrecendo. Você foi lá por um detalhe. Foi para tirar a gordura localizada. E aí, todas as vezes que eu fui com ele, ele fala assim, não, eu vou te limpar bem, eu vou te sugar bem. Eu falava, não é isso que eu quero. Ai, que medo. A gente tem depoimento de 3 mulheres que sofreram consequências graves após uma cirurgia plástica. Vamos ver. Oi, Regina, tudo bem? Meu nome é Camila Uques, eu sou digital influencer e vou contar um pouquinho sobre a minha experiência com cirurgia plástica, né? Os cuidados que as mulheres têm que ter, principalmente na hora de escolher o cirurgião plástico. Eu não tive esse cuidado, eu fui e já fechei acordo com o primeiro cirurgião. São muitas dores, são dores insuportáveis, eu não aguento mais. Tô à beira da loucura aqui. E eu sinto muita coisa ruim, sabe? Eu sinto muitas dores. E eu não pesquisei sobre o meu médico. Eu simplesmente fui lá, fiz um acordo com ele e fechamos a parceria, né? Ele me deu as cirurgias. Em troca, eu teria que divulgar o trabalho dele. E foi algo muito difícil pra mim, porque eu quase morri. Eu tive infecção generalizada na minha prótese, nos glúteos. Tive erro médico, porque ele acertou meu nervo ciático na hora da cirurgia. Até hoje, meu pé esquerdo se encontra com síndrome do pé caído. Meu pé não tem mais movimento de levantar. Camila vai tentar levantar aqui, ó. Ela só levanta com a ajuda de alguém, viu? Ela não anda sozinha, tá com muita dificuldade. Ai! 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 Enfim, fiquei com sequelas que serão pro resto da minha vida. É uma dor insuportável, eu vivo para tomar remédio e
Durmo para não acordar porque eu sei que amanhã vou sentir mais dores do que o dia anterior. Fico muito triste de ver que depois de tudo isso que aconteceu comigo, eu quase morri, tive sepse, infecção generalizada, meu rim parou, meu sistema respiratório parou por causa de um produto desses, sabe? E existem pessoas que ainda, mesmo vendo tudo isso, colocam a vida em risco. Passei mais de 14 cirurgias para poder retirar todo o produto. É muito triste de ver que isso acontece. Eu sei que eu, apesar de atender a muitos padrões de beleza, também sinto uma pressão estética muito grande sobre mim. Então, tenho dificuldade de aceitar algumas coisas, tenho minhas inseguranças, minhas insatisfações com o corpo. E ano passado, né, março de 2020, eu decidi fazer uma lipoaspiração. Eu acho que de tanto ver no Instagram, eu decidi por fazer aquela técnica famosa que várias influenciadoras, blogueiras estavam fazendo. E na época, por eu conhecer uma pessoa que tinha feito, tinha dado tudo ok pra ela, pra mim vai dar tudo ok também. Então, em vez de eu fazer, sei lá, com alguém que eu já conheço, mas não faz essa técnica, eu vou apostar em alguém que eu não conheço, mas vai me entregar essa técnica aí. Eu vi aqui o antes e depois. Eu acho que vai ficar legal e vai dar certo em mim. No primeiro dia lá com a equipe do Hospital Cuidando de Mim, eles me faziam umas perguntas que eu não sabia ao certo responder, porque eu não tinha esses detalhes ainda do cirurgião. Aí no dia seguinte ele apareceu e ele viu que no dreno tava saindo muito sangue vermelho vivo. E aí ele falou assim, não vou te dar alta hoje, mas eu tô feliz porque eu tô te vendo corada, tu tá bem e tal. Sendo que eu não tava bem. Tanto é que quando ele falou isso, todo mundo ficou... Essa técnica HD, doutora Sônia? Essa técnica HD é uma técnica de lipoaspiração na qual você delimita melhor as estruturas. Então, nesses depoimentos todos que a gente ouviu, eu tiro 3 lições. Boa. Primeiro, não acompanhe modismo. Tá? Lipo HD tem sua indicação sim, então é aquela pessoa que malha bastante, que tem até uma musculatura definida, mas tem uma capa de gordura por cima que não mostra. Então, Lipo HD não é para o obeso, não é para a pessoa que está com sobrepeso, não é. E quem decide isso é o médico, não é? Ele oferece em comum acordo com a paciente, mas a Carol mesmo nos citou. Eu não queria que tirasse tanto, mas é um modismo que nem foi solicitado por ela fazer uma lipo HD, que realmente, na maioria das vezes, acarreta uma perda maior de sangue. 2, influência, cada pessoa é uma pessoa, então porque deu certo em você, você tem indicação de fazer, eu não tenho às vezes a mesma indicação. 3, existem complicações que são preveníveis, a maioria delas são preveníveis. O que eu quero dizer? Cigarro, uso de drogas, medicamentos para emagrecer, dietas às vezes muito exaustivas, são coisas que precisam ser informadas ao médico. Às vezes essa pode questão... Pode mentir para o médico. Pode mentir. Eu precisei tirar uma prótese, eu precisei tirar um produto que eu injetei, mas na cirurgia que foi realizada para retirar o produto, às vezes já tinha infecção ali. O produto já estava causando. Então, tem muitas nuances. Então, de um modo geral, tem que ter um jogo muito aberto com o cirurgião para que a gente entenda. E vice-versa, o médico também precisa ser claro, explicitar os custos, os benefícios, os riscos. Como a moça e a falou, situação. Não fiz uma pesquisa, fui lá no embalo. Mas a pergunta que eu ainda fico me fazendo é: por que ceder a essa pressão toda de ter que ser ter que ser igual ao filtro do Instagram? É isso que não cabe na minha cabeça. Até porque a imagem que a gente viu da Vênus não é a imagem que a gente vê no Instagram e tal, né? Então, assim, a referência da beleza tem barriguinha, tem gordurinha, tem dobrinha. Vamos ouvir o que a maravilhosa doutora Pamela, tem a falar sobre isso. Para mim, não tem como falar sobre esse assunto sem associarmos o culto ao belo com o pertencimento. Nós, seres humanos, quando chegamos ao mundo, nós queremos ser percebidos, vistos. Já dizia Winnicott, sou visto, logo existo. Quando eu sinto que sou querido no lugar que trabalho, quando sinto que sou bem-quisto na minha família, percebido, quando eu percebo que as pessoas me olham, me veem, eu tenho a sensação de conforto, de segurança. A minha autoconfiança, ela tende a ser favorecida. Isso vai trazendo nas pessoas uma sensação de insatisfação, como se, não sendo daquela forma, elas não serão aceitas, elas não serão amadas, principalmente num público mais
jovem, pessoas que estão formando a sua identidade, que buscam desesperadamente a aceitação. Isso acontece também em outras idades, quando a insegurança é bem grande e a pessoa entende e coloca nessa beleza idealizada como a necessidade e a busca infindável daquilo que elas entendem que precisam ser, precisam ter para então serem belas e assim aceitas, curtidas por muita gente e desejada pelo universo. Então terem assim um lugar no mundo. Quanto mais a gente desenvolver o que temos aqui dentro, o nosso íntimo, quanto mais um amadurecimento emocional acontecer e as pessoas entenderem que a real beleza é a interna, é a forma que me vejo pelo avesso, a maneira que me vejo internamente, a beleza de fora vai ser um mero detalhe. Importante também os profissionais da saúde estarem atentos, porque muitas vezes as pessoas buscam nesses profissionais uma idealização que dificilmente, eu diria até impossível de ser alcançada. E aí não causam tantas frustrações, colocando tantas vidas em risco. Perfeito. Aniversário dela, Pamela Magalhães, parabéns. hoje. Parabéns. O Instagram da Pamela Magalhães, que a gente acabou de ouvir, é @PSI de psicóloga, Pamela. Vou agradecer também a doutora Suzy Vieira, que está sempre aqui conosco. O site da doutora Suzy Vieira é Suzy com ZY, suzyvieira.com.br. O Instagram da doutora Suzy Vieira é suzyvieira_C plástica. Vou também agradecer a Carol, que esteve aqui conosco. Como é que é seu Instagram, Carol? Ai, é complicado, né? É Calo, C-A-L-O, Kauer, K-A-U-E-R. Calo Kauer. É, e a Tati Minerato, que é @Tati Minerato. Meninas, muito obrigada. Eu sei que tínhamos muito mais para falar, mas à medida do possível a gente aprofundou o assunto. E eu agradeço muito vocês, viu? Obrigada. Até breve. Saúde. Nem entramos nessa questão, né? Em épocas de Covid, mas enfim, tudo a seu tempo.